Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, respondeu sobre a possibilidade de o Timão se reforçar com Rafael Navarro com a ajuda de um clube espanhol. No vídeo de hoje do canal do Nicola, você vai entender direito essa história. Vamos repercutir também a entrevista que Júlio Casares deu nessa terça-feira, falando a respeito de reforços e do planejamento do Tricolor para 2022. Tem novidades incluindo a Jovem Pan, a nova emissora de TV, furou a Globo e vai transmitir jogos do Campeonato Brasileiro, notícia que interessa a atleticanos. Por falar no Galo, quero repercutir mais um recorde de Hulk. Tem informações sobre o Grêmio, que promete bicho milionário em caso de fuga do rebaixamento. Falo também sobre o caso Bruninho, tabela do Campeonato Paulista, além de uma série de outras coisas. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos, para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Bora começar o vídeo repercutindo sobre o sorteio do Paulistão. Paulistão de 2022 teve um congresso técnico, uma reunião entre presidentes nessa terça-feira e já estão definidos os grupos. 4 grupos, Campeonato Paulista que começa no dia 26 de janeiro e termina em 3 de abril, são 16 datas, todo o campeonato com a utilização do árbitro de vídeo. No grupo A, Corinthians, Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. O grupo B tem São Paulo, Ferroviária, Novo Horizontino e São Bernardo. O grupo C, Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo. Uma curiosidade, pela primeira vez em muitos anos, não teremos Palmeiras e Novo Horizontino no mesmo grupo. Para completar o grupo D, tratado como o grupo da morte, tem Santos, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André. Uso o espaço para comentários para dizer qual grupo você achou mais complicado e se seu time se deu bem ou mal nesse sorteio. Bora continuar com o giro de notícias, repercutindo as chances de título do Campeonato Brasileiro depois do empate do Flamengo com a Chapecoense 2-2 na noite dessa segunda-feira. Jogo em Chapecó, o Flamengo teve muitas dificuldades e nesse momento aparece com apenas 2% de chances de título. Mesmo percentual do Palmeiras, ou seja, sobraram para o Atlético Mineiro 96% de chances, números do matemático Tristão Garcia. E o Atlético pode ficar ainda mais perto da taça nessa quarta-feira, caso vença o Corinthians em jogo marcado para o Mineirão. Uma coisa importante, a partir das 7 da noite dessa terça-feira, tem ao vivo o programa do Nicola. Bora repercutir sobre as últimas do mercado, mas também sobre muita coisa envolvendo o Campeonato Brasileiro, o Grêmio, enfim. Não perca o programa, tenho certeza que você vai curtir 7 da noite, combinado? Bora falar agora sobre Bruninho. Você deve ter lido em alguma rede social sobre um menino santista de apenas 9 anos de idade que outro dia pediu uma camisa do Jailson, goleiro do Palmeiras. Ele acabou ganhando essa camisa do Palmeiras e foi duramente repreendido por torcedores do Santos. O menino se sentiu na obrigação de gravar um vídeo em que ele pedia desculpas aos torcedores do Santos que se ofenderam. Afirmou que é torcedor fanático do Santos, que sempre vai ao estádio e só teve a vontade de pedir a camisa do Jailson porque gosta bastante do Jailson. Isso não faz dele um torcedor do Palmeiras nem alguém que está indo contra o Santos. É tão maluco essa história de um menino de 9 anos ter de pedir desculpa a torcedores do Santos por ter pedido a camisa de um jogador do Palmeiras, enfim. Repercussão muito grande em cima disso. O próprio Santos usou suas contas na rede social, ou sua conta no Twitter, para pedir desculpas ao menino e para dizer que ele vai estar sempre, o Santos vai estar sempre ao lado desse menino chamado Bruninho. O próprio Gabigol, entre vários outros atletas, também já se manifestaram. O Fluminense enviou uma camisa para o Bruninho, o Gabigol prometeu fazer o mesmo com uma camisa dele, enfim. Cenas como essas eu espero que a gente não tenha de ver de novo, né? Uma criança de 9 anos de idade não poder pedir a camisa do adversário. Enfim, tempos sombrios os atuais. Bora falar sobre o Grêmio, que promete bicho milionário para escapar do rebaixamento. Essa informação é da Rádio Gaúcha e dá conta de que a cada vitória do Grêmio, daqui até o fim do campeonato, cada vitória vai valer R$1 milhão para serem divididos entre os atletas que estiverem em campo. Com um detalhe importante, esse prêmio de R$1 milhão por vitória só vale se o Grêmio conseguir escapar do rebaixamento. Então digamos que o Grêmio consiga 5 vitórias nos 9 jogos que restam. Se essas 5 vitórias não forem suficientes para que o time escape do rebaixamento, esses R$5 milhões não serão pagos. Agora, se o Grêmio, com as 5 vitórias, escapar do rebaixamento, R$5 milhões serão divididos entre os jogadores. Se os atletas do Grêmio vencerem os 9 jogos, serão R$9 milhões a serem divididos. É impossível, é improvável, é impensável que o Grêmio com 9 vitórias não consiga a permanência. Os matemáticos afirmam que o tricolor gaúcho vai precisar ganhar 6 dos 9 jogos que ainda disputam, a começar por essa terça-feira, a partir das 9h30 da noite. O Grêmio recebe o Fluminense sem a presença de torcedores, até porque vândalos
travestidos de torcedores do Grêmio, invadiram o estádio, a arena do Grêmio no confronto contra o Palmeiras e causaram aquela confusão toda. Só mais alguns detalhes importantes. Essa premiação milionária havia sido prometida há coisa de 15 dias. E nem isso foi suficiente para que o Grêmio vencesse. O tricolor vem de 4 derrotas seguidas nos últimos 10 jogos, 1 vitória, 1 empate e 8 derrotas. Para o confronto contra o Fluminense nessa noite, Jeromel, Douglas Costa e Ferreira devem ser baixas, só para piorar ainda mais a situação do Grêmio, que também não conta mais com o Vitor Ferraz, o lateral direito ex-Santos, pediu dispensa do seu contrato que terminaria em 31 de dezembro, houve um acordo e o Vitor Ferraz está disponível no mercado. Caberia no seu clube do coração? Bom, bora falar sobre Hulk. Espetacular o momento do atacante do Atlético e ao entrar em campo nesta quarta-feira para jogar contra o Corinthians no Mineirão, Hulk vai bater um recorde, mais um, na sua carreira. Ele vai completar o jogo de número 60 com a camisa do Atlético Mineiro em 2021. Nunca em toda a carreira o Hulk havia jogado tantas vezes. O recorde pertencia a uma temporada, a temporada de 2010-2011, quando pelo Porto jogou 59 vezes. Existem algumas explicações para esse recorde. A primeira delas é que no Brasil joga-se muito mais do que no exterior, e o Hulk fez quase toda a carreira fora. Mas o que mais chama a atenção é o fato de um cara como o Hulk, com 35 anos de idade, estar chegando a 60 partidas na condição física excelente que ele se encontra. São 26 jogos, 12 gols, ele é o artilheiro do Atlético na temporada, é o principal goleador e é o atleta de linha que mais jogou. Hulk foi perguntado a respeito desse recorde com 35 anos de idade, ele disse que treina hoje absolutamente todo dia. A resposta à frase foi a seguinte, abre aspas, hoje em dia a idade não influencia em nada, é mais o comprometimento, a seriedade que o profissional encara o dia a dia. E ele encara de fato com muita seriedade, treina em casa, treina no Atlético, se cuida pra caramba e todos esses números comprovam a excelente fase dele e como o Atlético mandou bem ao contratá-lo. Bora trazer uma informação importante dessa terça-feira. O Gabriel Wacker, jornalista especializado em jornalismo ligado à TV, contou que a Jovem Pan News, o mais novo canal de TV, a Jovem Pan, uma rádio bastante conhecida em São Paulo. E recentemente a Jovem Pan se transformou em Jovem Pan News, um canal também na TV. E houve um acordo nessa terça-feira entre a Jovem Pan e o Atlético Paranaense para a exibição de uma partida específica. Partida da próxima terça-feira entre o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, jogo muito importante da 33ª rodada. É o jogo que antecede a final da Sul-Americana. É possível até que o Atlético Paranaense entre em campo com o time reserva. Esse jogo, na teoria, não teria transmissão, porque o Atlético Paranaense não tem acordo com a Globo pelo pay-per-view. Dessa maneira, com esse acordo amarrado nessa terça-feira, a partida deve ser transmitida pela Jovem Pan News. Por que eu estou colocando no condicional? Porque é possível que a Globo tente na justiça impedir que essa transmissão aconteça. Esse acordo foi firmado graças à lei do mandante, que passou a vigorar recentemente e permite aos clubes que não têm contrato com nenhuma emissora de TV que essas emissoras possam repassar seus direitos de transmissão. A Turner já disse não ter problema nenhum. O grande lance é que o Atlético Mineiro, que é o rival do Atlético Paranaense, tem acordo na TV fechada com o Sport TV. Isso pode gerar algum problema, enfim. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Atlético Paranaense e Jovem Pan News negociam direitos de transmissão de TV na TV fechada para 2022. A informação do Wacker é que o Palmeiras também pode se beneficiar dessa possibilidade e ter seus jogos transmitidos em TV fechada, não no Sport TV, mas na Jovem Pan News. Vale a lembrança de que só esses dois clubes, entre os 8 que tinham um contrato com a TNT Sports, ainda não fecharam com o Sport TV. A partir do ano que vem a TNT deixa de transmitir jogos em TV fechada. 6 desses 8 clubes já fecharam com o Sport TV, restam apenas o Atlético Paranaense e o Palmeiras. O que você acha da ideia desses dois clubes não terem seus jogos transmitidos no Sport TV e sim na Jovem Pan News? Comente através do comentário, através do espaço para comentário que existe por aqui, fechou? Bora falar agora sobre o São Paulo. O Júlio Casares concedeu entrevista depois da realização desse congresso técnico do Campeonato Paulista, falou sobre uma série de coisas, entre elas a necessidade de o clube vender jogadores. Abre aspas. Todo o equilíbrio financeiro depende da venda de atletas. A venda de jogador sempre é pauta e não será diferente no São Paulo. Temos que ter o espírito de formar o melhor elenco possível. Isso passa por vendas, saídas e chegadas de atletas, dentro de um orçamento de equilíbrio. Júlio completa, a atual situação financeira requer responsabilidade. Ele ainda foi perguntado a respeito de Arboleda. Contei para vocês dias atrás que a negociação está estagnada. O São Paulo já fez 2 propostas, as 2 foram recusadas pelo Arboleda, que ganha 170 mil mensais e quer 500 mil. Pior, ele ainda pede 7 milhões de reais de luvas.
Júlio disse o seguinte, abre aspas, é um grande jogador, fizemos reuniões, ele vai disputar jogos pelo Equador e esperamos as reuniões quando ele voltar. A expectativa é de que ele continue dentro da nossa realidade financeira, fecha aspas. O recado está bem claro. São Paulo vai gastar pouco para se reforçar para o ano que vem, vai precisar vender jogadores e se o Arboleda continuar insistindo nas cifras atuais, não ficará no tricolor para 2022. O São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras, tudo por conta de Leco, Pássaro e Raí que deixaram o São Paulo. Bora fechar o vídeo também com entrevista e repercussão de um presidente que participou desse congresso técnico do Campeonato Paulista, o Duílio Monteiro Alves, falou sobre uma série de temas. Por exemplo, o Silvinho. Fica, não fica? Dessa vez o Duílio não foi tão categórico ao afirmar que o Silvinho permanece para 2022. A frase é a seguinte, abre aspas. A ideia é a manutenção do Silvinho, porque na nossa ideia o trabalho vem sendo muito bem feito, fecha aspas. A ideia, a manutenção não é uma garantia. Enfim, é bom a gente notar e perceber essas diferenças nas declarações. O presidente também foi perguntado a respeito de reforços, se o Corinthians deve trazer muitos jogadores para o ano que vem, e a resposta foi que a ideia não é quantidade e sim qualidade. A gente já investiu para o ano que vem, o Corinthians vir forte, fecha aspas. É o Duílio deixando bem claro que os investimentos maiores já vieram nesse ano. Contei para vocês que o Paulinho está fechado, o Corinthians ainda busca um centroavante, que pode ou não ser o Rafael Navarro. O Duílio foi perguntado sobre a possibilidade de o Timão fechar a contratação do Navarro com a ajuda do Valladolid, time da Espanha. Só para explicar o contexto, o Navarro é o artilheiro do Botafogo na Série B e tem contrato com o Fogão somente até 31 de dezembro. Existe a notícia de que o Valladolid da Espanha tem negociações avançadas para contratar o Navarro. O grande ponto é que o Valladolid está na segunda divisão do futebol espanhol e talvez ter o Navarro nesse primeiro semestre de 2022 numa segunda divisão possa não ser tão interessante. E existiria a possibilidade numa negociação entre Corinthians e Ronaldo Fenômeno, que é o dono do Valladolid, para que o atleta, fechado com o Valladolid, disputasse o primeiro semestre no Corinthians. Se fosse bem, haveria uma outra discussão. Que a relação do Ronaldo Fenômeno com o Duílio e especialmente com o André Sanches é boa, vou dizer mais, que a relação é ótima, isso não é novidade para ninguém. Então, se de fato o Navarro tiver um acordo fechado com o Valladolid, eu não duvido dessa possibilidade, embora o Duílio tenha negado veementemente. Dá uma olhada no que ele disse, abre aspas. Não entendo dele ir para lá e voltar para cá emprestado. Nunca falamos desse nome internamente. Podia até ser uma necessidade, um pedido do treinador mais para frente, mas isso não existe hoje. Acho meio esquisita essa história de mais para frente, porque o Navarro tem contrato só até dezembro. Se você não assinar com ele agora, você não assina mais. Outro clube vem e fecha com o jogador. Então, quando o assunto é término de contrato, você precisa se antecipar. E o Duílio sabe disso. Ele completa. Desconheço essa negociação com o Ronaldo. Dessa forma, é uma operação impossível. Antes de finalizar, só queria contar que o Duílio também foi perguntado sobre Dentinho e disse o seguinte, abre aspas, o Dentinho é um grande amigo, nasceu e cresceu no Parque São Jorge, ganhou títulos, é ídolo da torcida, mas nesse momento não é uma posição que a gente tenha carência. Por isso, não abrimos negociação e nem pretendemos abrir, fecha aspas. Bom, pessoal, eram essas todas as informações da tarde dessa terça. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra um pouquinho mais tarde, a partir das 7 da noite, no programa do Nicola. Combinado? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.